Tudo bem? Falando de uma notícia que saiu ontem, que gerou muito debate ontem, e eu tô postando hoje, acho que não ainda tá tão fora do time, mas que é da matéria do UOL, que nos deu um clarão do porquê o Endrick não joga. Para quem não viu, eu vou traduzir com as minhas palavras, para não ser cópia, praticamente. Praticamente, o UOL descobriu que Carlo Ancelotti acha assim, o Endrick talentoso, um cara muito importante, um cara muito bom. Porém, como o Endrick não cumpre funções táticas, o Endrick não joga, porque para o Ancelotti cumprir as funções táticas dele é muito importante. Tá, você possivelmente, como boa parte das pessoas, viu e ficou puto, porque você acredita muito que, por conta do. Principalmente quem é mais antigo, por conta de Romário e principalmente Ronaldinho, tudo acredita muito que o jogador não tem que ter muita função tática, ele também pode fazer o que quer. Só que nisso eu discordo. Eu até discordo do Ancelotti, o Henrique não entrar. Eu acho que 20, uns 20 para 15 minutos, ele entrar para não fazer função tática, para tentar marcar qualquer coisa, eu acho válido. Porém, eu também acho muito válido o ponto do Ancelotti. Por quê? Porque a gente tem muito isso com o Endrick, de tem que ter ele no jogo, tem que botar ele para jogar a qualquer custo, que a gente esquece que inúmeros jogadores como ele tentam arriscar de toda forma. Eu acho que o caso mais emblemático de um jogador que, assim como o Endrick, não gosto de utilizar muito essa gíria, né, mas usando uma gíria atual, tenta farmar áurea, fazer uma edit foda no TikTok, ele pra mim é muito parecido com o Rony. O Rony no Palmeiras era um cara de papel importante e tudo, porém o Rony do nada deu de tudo querer da bicicleta, tentar fazer gol de bicicleta. E virou uma humilhação, virou um mico do Rony, né? Todo mundo zoou, teve até edit quando o Rony com uma bicicleta. Só que qual que é a diferença dos dois? O Rony, ele não fazia a sua função de tentar finalizar certo passe, tentar fazer a bicicleta, e virou zoeira e tudo porque ele errava, ele perdeu. O Endrick, ele marcou. Como ele marcou, a gente relevou, deixou, nossa, ele tem que ser titular e tudo. Só que para um técnico, ainda mais hoje em dia, tá cada vez mais assim, você não pode defender de um cara que, o que ele fizer tá bom, tá ok. Você tem que ter um cara que ele tem que ter uma função, ele tem que saber o que fazer em certos momentos, para você saber que quando ele pegar aquela bola, você, como técnico, sabe o que ele vai fazer. Você, como torcedor, sabe o que ele vai fazer. Por exemplo, o Ruben, do Bayern de Munique, para quem acompanhou, sabia que ele pegava, cortava para a esquerda e chutava. Era a função tática dele. Era a mesma coisa que ele fazia e era muito perigoso os lances. O Endrick não tem isso. Tanto que teve um lance que a própria comissão técnica falou que ele tinha que dominar, a bola vir, ele dominar, ver se dava para dar o passe e depois tentar chutar, caso não conseguisse o passe. Ele, duas vezes, a primeira ele falou que entendeu, ele chutou. Eles deram mais uma chance a ele e ele chutou de novo. Então você vê que é muita teimosia do Endrick, que querer ser o protagonista, querer ser o cara decisivo. Porém, eu falei até no meu vídeo do pós-jogo contra o Marrocos, que qual que é a tática do Ancelotti? O Ancelotti não tem que ele cria a sua tática e o jogador se destaca nela. Ele não é, por exemplo, o Zidane que fez um esquema pro Ronaldo. Ele não é o Scaloni que fez, mesmo fazendo variações de função, que girava em torno do Messi. Ou o próprio Barcelona do trio MSN, que foi uma formação que começou meio com Messi e Neymar, mas que quando o Suárez entrou jogava em função dos três. O Ancelotti ele cria a sua tática e deixa você que se lasque para poder se destacar nela. Então, claro, tem pontos que esse é um ponto que eu acho certo nacional, mas igual Rafinha continuar de titular, eu acho ruim. Rafinha, se você vê que ele tá mal, tem que tirar. Igual o Casemiro titular, tem que tirar. Marquinhos titular, tem que tirar. Ai, meu nariz, perdão. Mas o Endrick, esse é o grande ponto dele. Eu vou até trazer aqui lances, né? Vocês vão deixar de me ver agora para provar a minha tese. Ainda mais um lance que, para quem compara muito, igual, mas o Romário não tinha função tática em 94.
Eu tenho um gol aqui que mostra o porquê o Romário não foi para a Copa e o porquê o Endrick não é titular. São lances com contextos idênticos, com lances diferentes com contextos idênticos. Só irmos agora para os lances, para vocês entenderem melhor. Opa, estamos aqui de novo. Começando com talvez o lance mais emblemático, e esse lance legal que ele tem até o que eu quero trazer. Deixa eu só diminuir o volume, não sei se vai atrapalhar o áudio, mas que é o lance, o primeiro gol de Champions dele, que olha como ele surge. Tá, o Endrick correndo e tudo. Ele tem a opção, ó, de dar o passo para trás, para o guarda-agulho ou para o Valverde. Opções que eu não faria. Talvez mais possível, um passe para cima para o Vini. Ó, prossiga o vídeo para você ver. E o Mbappé na frente. Talvez o certo, pelo lance que foi, seria ele dar o passe um pouco à frente para o Vinícius para possivelmente cruzar para o Mbappé. Olha o que o Endrick vai fazer. Chutou. Ele veio correndo, viu o espaço, chutou e o goleiro pegou e levou. Qual que é o grande problema desse lance? Eu vou até ver se eu consigo voltar no time certo. Só tentar passar um pouquinho, calma. Opa. Vamos ver se ele deixa. Não deixou. Aqui. Você viu que o goleiro ele chegou a pegar. Só deixa ter. O lance é muito rápido, mas todo mundo viu que ele pegou. O goleiro pegou, espalmou e foi para dentro. Então, se o goleiro pega e vai para fora, é papo do Ancelotti querer estrangular o Endrick. Os jogadores querer estrangular o Endrick. E qual que é o problema disso? Ele tinha a opção mais fácil, eu sempre falo nos meus vídeos. Ele tinha a opção de dar o passe para o Vini, que ele encontraria o Mbappé mais livre. Porém, ele escolheu chutar e marcar. Era a opção mais difícil e ele marcou, tudo bem. Só que se ele perde, é papo de você pegar o garoto no vestiário de porrada. Agora, outro lance que é muito emblemático do Endrick é esse daqui. No quesito que o Ancelotti declara que é desobediência. Opa, ué, por que a telinha ficou assim? Oh, Deus. Deixa eu reiniciar aqui que eu tinha deixado salvo. Acho que agora vai. Opa. Por que não tá indo, gente? Ó, vai ter o lance mais emblemático da carreira dele, ó. Na época de Real Madrid, pelo menos. Tá esse lance contra o Lance. O Ancelotti, todo mundo lembra. Quis praticamente pegar um menino de porrada. Antes de sair daqui, só até pegar. Deixa eu tentar pegar no V-Play. Vamos ver se aqui já... Não, um pouquinho mais atrás. Vamos ver. Um pouquinho só. Oh, ele tinha a opção de dar um passe um pouco à frente. Ou se quisesse, parece que é o Vinícius aqui, poderia dar um outro passe cruzando. Ele tinha duas opções de passe mais fácil. Ou até chutar para tentar ir para fora e tudo. Ele deu a cavadinha para tentar marcar um golaço. Perdeu. E isso prejudicou. Não prejudicou, acho que o Real Madrid chegou a ganhar o jogo. Mas isso prejudicou demais como eu posso dizer, a ele continuar jogando as partidas. Porque ele tenta mais marcar golaços do que ajudar o clube. Agora, o outro que é mais emblemático ainda, que é, não olhe tanto o Endrick, olhe embaixo. Vamos ver se aparece.
Vocês viram que ele falou tudo isso, tudo. Eu não custei achar o vídeo, não consegui achar. Mas todo mundo lembra dessa polêmica. Que foi do Endrick tentar bater. E todo mundo pedindo pro Igor Thiago bater. E isso é outro sinal de desobediência. Eu acho que até as pessoas seguraram o Endrick no jogo contra a Coraça para ele não bater. Porque se batesse, e mesmo se marcasse, eu acho que o Ancelotti ia ficar doido. E você fala, tá, mas o cara, ele é decisivo, ele não precisa desse negócio de fazer função tática de tudo. É decisivo, ele tem esse brilho. Olha esse lance aqui. Que eu falei que o lance é diferente, são coisas diferentes, mas o contexto é igual. Observe o Ronaldo. Ó, ele vai roubar a bola, ó. Roubou. Deu o passe. Chute do jogador. Pegou o rebote. Quem vê isso hoje em dia pensa que... Vou até deixar o vídeo rolar enquanto eu falo. Quem vê esse lance hoje em dia fala que é algo normal. Porque, querendo ou não, se tornou normal o jogador dessa pressão de fora da área. O Ronaldo estava mais no meio. Só que, antigamente, principalmente no início dos anos 2000, não era normal. Era algo novo, algo vindo mais da Europa e tudo. E isso fez o quê? Com que um cara de brilho, um cara que tinha talento, não fosse para a Copa. E esse alguém era o Romário. O Romário não foi porque ele não fazia essa marcação recuada. O Romário ficava muito no ataque. E você vê que o Ronaldo roubou uma bola no meio de campo e pegou o rebote lá no ataque. Ou seja, a mesma coisa vale para o Endrick. O Endrick, a função tática dele nem é tanto dele não marcar. Claro, ele marca pior que o Igor Thiago, com certeza. Mas a questão do Endrick é que entre dar um passe que vai deixar o Vini com 80% de chance de marcar um gol, ou ele marcar um gol que ele tem 5% de chance, ele vai escolher os 5% de chance. Porque ele é novo, ele quer se provar e tudo. E isso faz com que o Ancelotti não coloque ele no jogo, porque o Ancelotti fica com medo de, sei lá, um menino tá 0-0, ele tem um jogador com passe livre, se ele der o passe, o cara vai ficar livre, vai poder fazer o gol vazio e o Endrick chutar e perder. Você pode até argumentar, pô, mas o Rafinha, e o Vini, e o Igor Thiago, e o Casemiro? Tudo bem, esses aí a gente tem que olhar outro contexto, porque às vezes são leão no treino e tudo. Mas o Endrick, esse que é o complicado dele. Isso aqui é de outra coisa. Esse que é a grande questão dele. Eu vou até mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Cadê? Como é que é? Entrevista não, José Mourinho não, pô. É Luiz Henrique. Não era esse Luiz Henrique não, né? Vê assim, verso VX Mbappé. Eu esqueci como se escreve Mbappé. Mbappé. Deixa eu ver se eu acho que o vídeo aqui. Oh, Deus. Yo te he leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. Tú tienes que dar ese ejemplo primero como persona. Reiniciar aqui, Yo te he leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. Tú tienes que dar ese ejemplo primero como persona y como jugador de ir a presionar. Vas a tener a Kovacic, vas a ser tú el que va a actuar así. A Kovacic y a Ter Stegen. Y te vas a pegar todo el partido presionando a Kovacic que no avance y presionando a Ter Stegen para que juegue rápido. Y volviendo rápido. ¿Para qué? Para ser un líder. Porque tú piensas como que tú no estás en cargos. Claro, tú eres un fenómeno, un top mundial, ninguna duda. Pero yo no me vale eso. Un líder de verdad es que cuando no nos puedes ayudar con los goles, porque el otro día tenías a los jugadores de alto nivel para ti y no puedes ayudarnos, tú nos ayudas en todo lo decisivo.
coges así, dices, chavales, línea defensiva, quedaros en 4, que yo voy a coger a mis 2 compañeros, porque si tú solo presionas, es la hostia. Pero si encima coges a Usman y a Colomano, a Marcola, o a Gonzalo, o a Marco Asensio, y te pones tú como ejemplo a presionar, sabes lo que tenemos, una puta máquina de equipo. Eso es lo que te hagas tú, como líder aquí. Los 2 meses que te quedan. Yo quiero que te vayas aquí por la puerta grande. Kiki, ninguna duda. Pero te lo tienes que ganar. Y te lo tienes que ganar no atacando. Atacando a esos tíos. Atacando a la gente. Ya lo sé. Pero el día que tú no ataques, tienes que ser el mejor jugador de la historia defendiendo. Eso es un líder. Eso es Michael Jordan. ¿Sí? Sí. ¿Te queda claro? Sí. Pues ya te explicaré el ataque ahora. Vale. Gracias. E cara, praticamente é a mesma coisa com o Endrick. O Endrick, ele não tem essa contribuição de função tática. Outro vídeo que eu quero pegar aqui para deixar ainda mais claro é Luiz Henrique, entrevista após a saída. Saúde não. Saída de Mbappé. E a minha internet deu uma travada. E olha que eu paguei ontem. Salvo engano, é esse vídeo aqui. Oh, Deus. Claramente me hubiera gustado que Kylian siguiera con nosotros, porque Kylian jugador es un número 1, no hay ninguna duda, pero Kylian persona es mejor que el jugador, o sea, que puedes imaginarte, cariñoso, educado, atento, correcto, o sea, espectacular, pero yo pienso que el año que viene vamos a ser todavía mejores. Y dirás, ¿cómo mejores? ¿Te hacen Kylian? Sí, claramente me hubiera... Não era esse que eu queria. Aí já fica aqui, né? Pra você seguir a página, né? Nomezinho e tudo. O vídeo que eu queria não era esse em si. Cadê? Esse aqui. É esse aqui. Creo que lo voy a mejorar el siguiente año. Eu vou deixar em tela cheia. Porque el hecho de tener un jugador que se movía por donde él quería implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene os voy a controlar todos. Todas, sin excepción. Creo que lo voy a mejorar el siguiente año, sin ninguna duda. Porque el hecho de tener un jugador que se movía por donde él quería implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene os voy a controlar todos. Todas, sin excepción. Chegou até aqui, né? Creo que lo voy a mejorar el siguiente año, sin do jogo do América, que vai ser uma tristeza, mas você conseguiu ver que isso do Endrick é o grande complicado. Até deixar a fotinha dele, né? Deixar essa foto aqui. Não, essa não, tem ele aqui na seleção. Deixa até aqui, você encarando o Endrick, até o vídeo acabar, que esse era o ponto que eu queria passar. O Mbappé saiu, o PSG virou uma máquina, porque todo mundo marca lá. Todo mundo tem a função tática, todo mundo tem o que fazer. O cara que ele é feito para dar o passe, não é que porque ele é feito para dar o passe, que ele vai só dar passe. Porém, se ele tem uma opção entre dar um passe e dar um chute, e esse passe vai deixar o jogador com uma facilidade de fazer gol, enquanto o chute ele pode perder, ele vai cumprir sua função tática, dar passe. A mesma coisa, o cara que tem a função no PSG de chutar, fazer gol. Se ele tem a opção de fazer gol e eu dar um passe que o passe é mais difícil, ele vai chutar. E esse é o grande problema do Endrick. O Endrick, ele tenta fazer coisas do jeito dele. E isso que é o ruim. Mesmo que eu acredite que o caso do Ancelotti, a sua função tática não esteja funcionando tanto, eu sinto que fica um buraco no meio de campo e na lateral direita, ainda assim
O Endrick, com todos esses problemas, não se destaca, porque ele quer fazer as coisas do jeito dele, ele quer ser o cara decisivo, e esse é o problema do Endrick. Isso pode ser um problema para todo mundo? Não, mas eu compreendo o Ancelotti e chego até a concordar com ele. Como eu falei, é melhor você, às vezes, ter um cara igual o próprio Fabian Ruiz do Barcelona. Fabian Ruiz do PSG é um nota 7. Porém, no PSG ele é muito nota 9, porque ele sabe fazer função tática. O Endrick, para quem acha que ele veio voando do Lyon, não, ele ficou até quase um mês sem ser escalado, porque ele não fazia função tática, ele desobedecia o técnico. Então, para finalizar esse assunto do Endrick e tudo, enquanto o Endrick achar que ele, com o Ancelotti, vai ser o protagonista, pra você ter noção, com o Dorival não colocava ele. O Dorival colocava faltando 5 minutos, porque em 5 minutos ele pode fazer o que ele quiser, que ele não vai atrapalhar o time. Então, se com o Ancelotti ele ainda ficar com essa mentalidade que é jogador grande, sem nem ter pelo menos algum título grande, porque para um europeu um título grande é uma Champions, uma La Liga, uma Premier League. Se ele não tiver nada disso, ele tem que obedecer quem tem, e quem tem muito isso. Então, acho que para o Endrick precisa sim dessa maturidade. Eu acho que a gente não vai ver ele tão cedo, porque o Endrick parece ser muito cabeça dura. Mas no geral é isso, né? Sobre Endrick. De seleção agora, esperar sábado. Sobre Neymar, aqui no canal eu não vou trazer ainda, mas eu tô trazendo muito na página do Instagram, que eu coloquei lá para poder seguir. Lá eu sempre trago informações, porque eu não quero perder ninguém como fã, né? Porque eu ainda não tenho esse culhão para falar do Neymar. Mas no geral é isso. Nos vemos no pós-jogo sobre América Mineiro. Mas sobre seleção, nos vemos no pós-jogo. Possivelmente eu postarei no sábado o pós-jogo da seleção contra o poderoso Haiti.